Olá, irmã, olá, irmão que acompanha o canal Templo São Paulo Leste para estudo das Escrituras. Como sempre, tudo bem com você, com a sua família, com a sua unidade, trabalho, estudo. Espero que sejam todos ótimos. Vamos para o estudo do Vem Segue-me dessa semana, que vai ser as sessões 133 e 134. Está terminando, hein? 2 sessões, mas como sempre, vemos coisas importantíssimas. A sessão 133 é uma revelação dada por meio de Joseph Smith em 3 de novembro de 1831. Esta sessão, a princípio, era para ser o apêndice do livro de mandamentos que agora conhecemos como Doutrina e Convênios. E tem conselhos, claro, muito importantes que vamos ver durante o estudo. E só que ela teve partes perdidas devido ao ataque de turbas que destruíram a gráfica da igreja, ficaram espalhando páginas para poder destruir exemplares do livro de Mórmon e revelações modernas que conhecemos através de Doutrina e Convênios, e espalharam páginas soltas a fim de destruir a obra do Senhor. E alguns membros corajosos, porque essas turbas eles sempre estavam fortemente armados e tal, mas teve alguns irmãos corajosos que ainda conseguiram resgatar alguma dessas páginas. E só alguns exemplares foram salvos, mas que contêm verdades, mais uma vez dizendo, super importantes, e assim vemos que, por mais que o mundo o inimigo force, nada vai parar a obra do Senhor. E a sessão começa alertando para nos prepararmos para a segunda vinda de Cristo, que cada vez, é claro, está mais próxima. Estamos vendo os sinais acontecendo pelo mundo, as manifestações da natureza, enfim. E a qual o Senhor fala, né, que ele vai aparecer subitamente, ou seja, ninguém sabe o dia, nem ele mesmo sabe, só o Pai, mas nesse dia ele vai vir para julgar as nações, as pessoas que se esqueceram de Deus, e vai, claro, resgatar aqueles que são obedientes. E então nós devemos nos preparar e nos santificar. E como podemos fazer isso? Vamos começar lendo os versículos 5 e 6. Deixai Babilônia, sede puros, vós que portais os vasos do Senhor. Convocai vossas assembleias solenes e falai frequentemente uns aos outros, e que todo homem invoque o nome do Senhor. E o que quer dizer esse deixai Babilônia? Babilônia, sabemos que foi uma cidade da época do Velho Testamento, onde acontecia todo tipo de iniquidade, todo tipo de coisa errada, e quem ia lá se chocava com as coisas que lá aconteciam. E Babilônia, por isso, acabou virando um símbolo de iniquidade, ou seja, um símbolo de pecado. E como podemos deixar a Babilônia nesses últimos dias? Deixando para trás tudo aquilo que possa atrapalhar a nossa espiritualidade. Pode ser programas de TV, pode ser músicas, pode ser lugares, ou até mesmo grupos ou páginas em redes sociais que têm uma conversa que não é saudável, enfim, tudo aquilo que vemos que prejudica a nossa espiritualidade ou que possa e prejudica assim nossa obediência aos mandamentos de Deus, pode ser considerado uma Babilônia, e então nós devemos deixar aquilo para trás. Tudo que a gente vê que não está nos ajudando a progredir espiritualmente deve ser abandonado. Até mesmo a amizade. Se a gente vê que uma amizade não é saudável, ou que essa amizade
tenta nos empurrar para aquilo que não está certo, nós então devemos nos afastar. A gente deve realmente deixar ir Babilônia. E como ele faz aqui, né? A gente deve falar frequentemente uns com os outros, ou seja, a gente se comunicar e a gente invocar o nome do Senhor. E é ordenado fazer a obra missionária, ou seja, levar o Evangelho a todos os cantos da terra, e continua o conselho. Vamos ler os versículos 10 e 11. Sim, que o clamor alcance todos os povos. Despertai e erguei-vos e saí ao encontro do esposo. Eis que o esposo vem. Saí para encontrá-lo. Preparai-vos para o grande dia do Senhor. Vigiai, portanto, porque não sabeis o dia nem a hora. Está se referindo, a gente vai falar mais uma vez, vamos lembrar a parábola das 10 virgens. Elas estavam à espera do noivo, ou seja, o esposo. 5 eram prudentes e elas se prepararam, colocaram azeite lá nas suas lâmpadas. Mas 5 eram imprudentes e deixaram para a última hora, uma coisa que nós aqui brasileiros temos até essa fama de deixar tudo para a última hora. E o que aconteceu quando o esposo chegou? As 5 prudentes sábias puderam sair ao encontro dele e as 5 imprudentes não tiveram chance, ou seja, perderam a oportunidade. Nos nossos dias, como podemos analisar isso? Como podemos desenvolver? Evitemos deixar as coisas para a última hora. A gente não deve ficar adiando o dia de se arrepender para depois. Eu vou depois, agora vou curtir. Ou depois pode ser tarde. Então, todos temos que nós estarmos preparados e abraçar as oportunidades quando elas aparecem, porque não sabemos o dia de amanhã, não sabemos o que pode acontecer, então a gente não sabemos além quando vai ser a segunda vinda e nenhum de nós sabe quando vai ser o dia do nosso falecimento. Na ocasião da morte acabou a oportunidade da pessoa aqui na terra, ela vai para o mundo espiritual. Então, ou seja, a gente deve sempre ser prudente, ser obediente e não deixar nada para depois. Lembra que a gente via no livro de Mórmon, lá em Alma, falou: não deixeis o dia do arrependimento para o fim, o dia, e quando que é o momento de se arrepender? É hoje. Mas eu ainda tenho muita imperfeição, irmão Ari, eu tenho muita coisa para corrigir. Não importa. Como eu sempre costumo dizer, mesmo que a gente não tenha uma mudança drástica como a do apóstolo Paulo, o arrependimento é possível e a gente deve, portanto, executar, fazer o arrependimento diariamente. E 1% que a gente melhore durante um dia, um mês, uma semana, um ano, a gente vai nos ajudando a progredir e melhorar nas demais áreas, nas demais coisas que nós devemos. Então, mais uma vez dizendo, não vamos deixar nada para depois. O momento é o hoje, é o agora. E juntamente com isso, é claro, está ensinado para que todos se arrependam. Vamos ver também o versículo 17. Pois eis que o Senhor Deus enviou o anjo clamando no meio do céu, dizendo: preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas, porque a hora de sua vinda está próxima. Meu presidente de missão costumava dizer que repetição traz convicção. E vemos várias vezes aqui alertando para quê? Para que a gente tenha convicção que realmente a segunda vinda está próxima. Na ocasião que essa revelação aqui foi dada, foi quase 200 anos atrás. Se naquela época já estava considerado próxima a segunda vida, imagine agora.
na época que nós estamos, quase 200 anos depois. E por isso a gente deve estar realmente preparado, se preparar cada vez mais, se desenvolver cada vez mais, para que possamos realmente estarmos prontos para o dia da segunda vinda e depois, claro, para o dia do julgamento final. Na sequência são citados vários acontecimentos que irão acontecer por ocasião da segunda vinda. Entre elas que os continentes vão se juntar e vão formar apenas uma terra. É claro, não é segredo para ninguém que se você pegar o mapa mundi, recortar os continentes e eles vão se juntar como se fosse um quebra-cabeça. Então isso vai acontecer. É um dos fatos que ocorrerão na segunda vinda. E os montes vão ser abatidos, né? As 12 tribos de Israel vão ser reunidas e o evangelho deve ser pregado. O versículo 39 fala de adorarmos ao Criador, ou seja, o Pai Celestial. E após ele fala da segunda vinda novamente. Como eu sempre digo, claro, não tem como lermos todos os versículos, porém um estudo minucioso fala que alerta o como é importante a segunda vinda e como é importante nós estarmos preparados para a segunda vinda. A maioria das pessoas falam, eu morreria por Jesus, eu morreria por ele, mas tudo bem, pode ser algo bom, mas melhor do que morrermos é vivermos por Jesus Cristo, é vivermos para seguir seus ensinamentos e ajudarmos o nosso próximo. Vamos ler agora o versículo 49. E tão grandiosa será a glória de sua presença, que o sol esconderá a face de vergonha, e a lua reterá sua luz, e as estrelas serão arremessadas de seus lugares. Uau! Dá para imaginar essa cena? O sol é tão maior do que a terra, e vai acontecer isso? Não, porque realmente, na ocasião da segunda vinda de Cristo, ele vai vir em grande glória e ninguém vai conseguir duvidar, ninguém vai conseguir questionar, todos vão ter a plena certeza, mesmo aqueles que se dizem que não acreditam, que não conhecem ou que não levam isso a sério, mesmo eles vão acabar acreditando. Então, dá para imaginar essa cena grandiosa, não é verdade? E são citados os profetas do Velho Testamento, como Abraão, Moisés, Elias, Noé, Isaac, Jacó e também os apóstolos. E mais um acontecimento que vai ter na ocasião da segunda vinda. Vamos para o versículo 56. E as sepulturas dos santos serão abertas e surgirão, pondo-se à direita do Cordeiro, quando ele aparecer no monte Sião e na cidade santa, a nova Jerusalém, e entoarão canto do Cordeiro noite e dia para todo o sempre. Ou seja, o que vai acontecer? Olha só que extraordinário. Na manhã da segunda vinda de Cristo aqui na terra, ele fala que os mortos se levantarão das suas sepulturas, ou seja, todas as pessoas justas, sejam homens, sejam mulheres, de todas as épocas da humanidade, que foram corretos, eles vão se levantar na manhã da segunda vinda de Cristo, ou seja, a ressurreição. E essa é a primeira ressurreição, é a dos justos, ou seja, são das pessoas que
viveram retamente. Mais uma vez dizendo, não as pessoas que eram perfeitas, mas até porque ninguém ou quase ninguém vai conseguir atingir a perfeição, mas as pessoas que eram realmente obedientes. E, irmão Ari, quem são essas pessoas? Só o Pai Celestial sabe. E compete a nós não ficar achando esse vai ou aquela não vai ser. Nós devemos se preocuparmos em sermos dignos dessa bênção, de podermos ressuscitar na ocasião da ressurreição dos justos, que vai ser a primeira de todas. Obviamente, as pessoas iníquas vão ter que esperar até o fim do milênio para poder ressuscitar. Os iníquos vão ter que esperar 1000 anos. Já imaginou? Então, e vão estar sob a influência do inimigo, ou seja, do Satanás. E por isso, então, a gente deve se esforçar para que a gente não tenha que passar por isso, para que a gente possa estar lá na manhã da primeira ressurreição. E aí fala, o evangelho deve ser levado a todas as nações. E por quê? Porque nós vemos, deixa aí no seu comentário, você já viu, pode ser até você mesmo, se quiser compartilhar ou puder, ou de pessoas que mudaram a sua vida para melhor, é claro, depois que conheceram o verdadeiro evangelho de Cristo. Não é maravilhoso? Não é fabuloso? É demais. Eu mesmo presenciei pessoas que mudaram a sua vida de tal forma que quem viesse a conhecer não acreditava. Nossa, essa pessoa um dia teve problema com isso ou com aquilo, porque a pessoa, claro, fazia questão de comentar que antes a vida dela era de um jeito, mas com o Evangelho a sua vida se transformou para melhor e nem parecia que ela um dia tinha sido do mundo, ou seja, a pessoa realmente fugiu da Babilônia. E fugindo da Babilônia, a pessoa se desenvolveu espiritualmente, claro. O versículo 57. E por essa razão, para que os homens se tornassem participantes das glórias que seriam reveladas, o Senhor enviou a plenitude do seu Evangelho, o seu convênio eterno, arrazoando com clareza e simplicidade. O Evangelho foi restaurado e também por isso, é claro, nós servimos uma missão de tempo integral. Homens 2 anos, mulheres 1 ano e meio e casal aposentado aí vê o quanto tempo eles podem ficar, se é 1 ano ou mais. E a obra missionária eu testifico que realmente é verdadeira e que é maravilhoso levar o Evangelho para as pessoas e mais ainda vemos pessoas tendo suas vidas transformadas porque conheceram a Cristo, abandonaram o mundo, fugiram da Babilônia e aí servem ao Senhor. Algumas pessoas que eu conheci já faleceram, mas a gente viu que eles realmente morreram em Cristo. Eles morreram servindo a Deus e, claro, servindo ao próximo. Então, que nós possamos fazer a obra missionária. Mesmo que você que está me assistindo não possa fazer uma missão de tempo integral por algum motivo, que seja, mas a gente é possível. Hoje temos as redes sociais, a gente pode compartilhar o Evangelho com as pessoas. Existem muitos os meios e o Senhor sempre providencia algo, mesmo quando a gente teve agora a pandemia da Covid-19, a obra missionária não parou. A obra missionária continuou, o Senhor já sabia disso e já tinha providenciado meios para que a obra missionária continuasse avante, mesmo com aquela questão da pandemia que assolou não só aqui o nosso país, mas o mundo todo. E o Senhor sempre vai providenciar meio, porque, como foi profetizado, nada vai obstar o progresso da obra. A igreja vai continuar crescendo, o evangelho vai ser
sempre levado para todas as pessoas. Versículo 58. A fim de preparar os fracos para as coisas que advirão à terra, como também para o trabalho do Senhor, no dia em que os fracos confundirem os sábios, e o pequeno se tornar uma nação poderosa, e dois puserem em fuga dezenas de milhares. E esse versículo claro, também é bem interessante, fala que os fracos vão confundir. Quem são os fracos? Pessoas que são consideradas fracas perante o mundo, mas que são fortes perante o Senhor, e que vai confundir os sábios, ou seja, aqueles que acham que sabem tudo e que não precisam de Deus. Nós já vimos isso durante o estudo de todas as Escrituras, que as pessoas consideradas fracas, simples, elas sim, elas têm a sabedoria total, porque a sabedoria delas vem de Deus, vem do Pai Celestial. Enquanto que as pessoas que são sábias, as coisas do mundo, elas acabam sempre sendo confundidas, elas acabam sempre se perdendo. E que nós possamos procurar sempre a sabedoria de Deus. E o Senhor declara, e as coisas, realmente, tudo que ele profetiza acaba acontecendo. O versículo 62, ele deixa bem claro que aquele que se arrepende vai ter a bênção do quê? De ser santificado e de ter a vida eterna. Então, o arrependimento realmente ele precisa ser diário. Ele precisa, é claro, a gente vai se desenvolvendo, a gente vai se corrigindo. Do mesmo jeito que ninguém se forma numa faculdade assim em uma semana ou em 3 dias, a pessoa precisa ficar 4, 5 ou mais anos estudando para poder se formar. Mais um dia, mas à medida que ela se esforça, ela vai conseguir. A mesma coisa com a gente, à medida que vamos nos esforçando, vamos conseguir também e nos santificando. Vamos continuar progredindo espiritualmente e podemos assim, claro, cada vez mais nos aproximarmos do Pai Celestial. Depois são citados mais fatos que vão acontecer. E muito interessante, acompanhe aí no seu estudo diário que vai, quiser durante assistir o vídeo, dar uma pausa, dar uma lida, a gente vai ver mais coisas, conferimos que vão acontecer, ok? A sessão 134, agora vamos para ela, é uma declaração de crença relativa a governos e leis em geral, que, tendo sido adotada numa Assembleia da Igreja em 17 de agosto de 1835, para que membros da Igreja não fossem interpretados erradamente. E por que existe e precisa haver governos, precisa haver leis? Porque no Evangelho a gente vê que existem mandamentos para quê? Para que a gente possa realmente progredir. E num governo, mesmo numa escola, numa empresa, existe ética de conduta, existe coisas que são aceitáveis, coisas que não podem acontecer, por exemplo, pessoas ficarem mexendo em celular quando devem estar trabalhando, ficar vendo outras coisas que não sejam as suas funções, né, do emprego. Então, a mesma coisa, se não existe organização, não vai haver progresso. É necessário que tudo seja feito de uma forma correta. E para isso, é claro, precisa ter organização. E precisa, então, por esse motivo, haver governos, para que tudo seja organizado. Vamos ler o versículo 2. Cremos que nenhum governo pode existir em paz a não ser que tais leis sejam feitas e mantidas invioladas, de modo a garantir a todo indivíduo o livre exercício de consciência, o direito e domínio de propriedade e a proteção
da vida. Estava falando bem claro, como no começo da sessão fala, também desse versículo, deve haver o que? Responsabilidade. Deve haver o direito de escolha e a gente também ter consciência. Ou seja, então, irmão Ari, como é que eu posso saber se eu estou correto ou não? Esse versículo deixa bem claro, né, que as leis são feitas, mas a gente tem que vermos se as leis estão corretas. Nós temos que, claro, exercer o nosso direito de cidadania, nós temos a opção de voto e a gente deve reparar se o que um governo faz está de acordo com as leis e mandamentos do Evangelho ou se não. E como que eu posso saber isso? Por isso que a gente deve sempre estudar as Escrituras e exercer o direito de cidadania corretamente. Quando for votar em alguém, não ficar se deixando levar porque a pessoa é famosa, porque a pessoa é bonita, ou foi jogador do meu time, ou é um artista, ou é não sei o que. A gente tem que avaliar quais são as propostas dessa pessoa, quais são as ideias que ela tem de governo e principalmente a gente deve ver se ela apoia aquilo que é contra ou a favor do Evangelho. Irmão Ari, qual é a sua opinião política? É claro, todo mundo tem uma opinião política formada. Basta aqui dizer que a gente deve procurar ver aquilo que está de acordo com o Evangelho. A gente não deve apoiar pessoas que defendem aquilo que é contra os mandamentos de Deus. Independente se é um artista, é um esportista ou é uma celebridade, nós sempre devemos ter em mente que que um político, na verdade, ele é um funcionário público que foi escolhido para trabalhar e não para ser idolatrado ou endeusado. E tampouco a gente deve brigar com uma pessoa se ela tem uma opinião diferente com a nossa. É muito triste isso. Amizades que se acabam, até mesmo parentes, pessoas de sangue que ficam com raiva uma da outra porque a pessoa não concorda com a opinião dela. Isso não deve acontecer. Vamos lembrar sempre que a discórdia não é do Senhor, mas que a discórdia é do inimigo. Por isso, então, a gente deve sempre procurar agir com sabedoria. E o versículo 8, ele explica fala que as leis elas devem ser fundamentadas nisso, que as pessoas devem pagar por um crime que ela tenha cometido, seja ele um roubo, um estupro, uma violação de lei ou um assassinato. Quem cometeu um crime deve ser penalizado, deve cumprir a sua pena para que ela possa, sim, até uma maneira dela também se arrepender e se corrigir, pagar sua dívida com a sociedade e para aí depois poder voltar a viver como uma pessoa comum e não ter mais o fardo daquele erro que ela cometeu. O versículo 9. Não cremos ser justo misturar influência religiosa com governo civil, o que faz com que uma sociedade religiosa seja favorecida e outra restrita em seus privilégios espirituais, e os direitos individuais de seus membros como cidadãos sejam negados. Está deixando muito bem claro isso, mas vamos lá. Nós não devemos misturar a igreja com política. Irmão Ari, mas e se eu quiser me candidatar? Eu posso? Pode, mas sempre lembrando, se você está me assistindo, se você quiser se candidatar, seja qual for o cargo que for, você tem todo o direito, se você cumprir as exigências, né, da lei para isso, e se você quer se afiliar a um partido político,
você também pode, porque há uma liberdade de escolha. Porém, mesmo que eu não tenho essa pretensão, né, de entrar na política, mas deixando bem claro que se eu entrasse, eu jamais ia poder usar o nome da igreja para tentar me promover ou como uma escada ou um apoio para eu poder conseguir votos. Não, como falamos, a pessoa, o candidato, ele tem que ter propostas, ele tem que ter soluções e principalmente o candidato ele deve ou candidata deve ter ideias que não sejam contra aquilo que o evangelho ensina. Ah, mas o mundo todo faz isso, a maioria das pessoas fazem isso. Vamos sempre lembrar o que ensina o Novo Testamento, que a porta para a salvação ela é estreita e a porta que leva à destruição é larga. Na porta que leva à salvação ela é estreita e apertada, são poucos que entram. Já a porta que leva para a destruição, muitos a encontram. Por quê? Porque lá tudo é fácil e tudo é permitido, liberado, mas lembremos que não é essa a vontade do Senhor. A gente, mais uma vez dizendo, a pessoa pode entrar em política, mas ela não pode usar a igreja como plataforma. E nenhuma religião deve ser favorecida por isso, mas que possa sempre procurar prevalecer os mandamentos do nosso Pai Celestial. Então, presto o meu testemunho, que eu sei que o Evangelho realmente é verdadeiro, o Evangelho nos traz alegria e que fugir da Babilônia ajuda a pessoa a crescer, não só além de espiritualmente, mas também física e materialmente. Então, essa é a aula que eu deixo em nome de Jesus Cristo. Amém. E mais uma vez fazendo o convite, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like e não esqueça de deixar o seu comentário, pode ser uma dúvida, vamos ajudar com muito prazer a esclarecer ou prestando seu testemunho ou dando algum conselho, todos serão bem-vindos, claro que mantendo respeito. E peço mais uma vez, né, que você compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece. Vamos fazer o canal crescer e vamos nos ajudar uns aos outros. Muito obrigado, um grande abraço, até a próxima aula. Tchau.